pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lana Lenzi do Treinador OAB e eu vim fazer essa live com vocês hoje para a gente falar sobre os recursos da ouvidoria, porque eu tô com muitas mensagens relacionadas ao recurso da ouvidoria, muita gente pedindo ajuda e com questionamentos. Então eu vim dar uma conversada com vocês sobre isso, porque eu achei importante, sabe? E aí eu posso responder a dúvida de todo mundo. Bom, a questão que a gente tem é que a gente teve o resultado da nossa segunda fase de um recurso que a gente interpôs contra a FGV, né? Foi a FGV que analisou. E existe a possibilidade do recurso contra a ouvidoria. Esse recurso, ele não tem prazo, né? A princípio ele não tem prazo, mas é bom que a gente faça logo nessas primeiras semanas, né? Primeira, segunda semana no máximo, para que a gente coloque esse recurso e a gente possa principalmente saber o que a gente vai fazer depois, né? Saber o que a gente vai fazer depois da nossa vida e conversando com alguns alunos, sabe, gente? Às vezes chega um ponto que a gente precisa dar uma descansada, tá? E pra gente desanuviar, pra gente carregar as baterias, pra gente poder com mais clareza saber o que fazer, né? Porque às vezes a gente tá numa luta há muito tempo e a gente tá sempre cansado. E principalmente, no meu ponto de vista, já vou deixar registrado aqui pra vocês, é a possibilidade de você mudar de matéria, tá? Mudar de matéria, se você vai fazer a repescagem. Então eu vou falar sobre isso bem rapidamente, porque logo mais, se não hoje, vai sair o edital da repescagem e você precisa pensar sobre isso. O que acontece é que às vezes a gente fica apegado a algo que não tá dando certo. Então, se você já fez uma prova de uma determinada matéria, já fez a repescagem dessa determinada matéria, talvez esteja na hora de você pensar nisso, tá, gente? Eu vou deixar esse recado aqui, porque às vezes a gente fica muito apegado e a gente, não, eu quero fazer tal coisa e eu já comprei todo o material e eu já tenho o curso. E o nosso cérebro, quando a gente fica apegado assim, ele perde a oportunidade de aprender, né? Ele muitas vezes vê aquela aula que você já viu com aquela mesma pessoa e ele fala, nossa, isso eu já sei. E aí ele não absorve como ele absorveria. Então, para quem vai para repescagem, eu queria que você refletisse sobre isso, sobre mudança de matéria, tá? Ou, se você não quer ser tão radical, mudança de estudo, né? Então, eu sempre falo e repito, todo professor tem que passar por um mesmo caminho, né? A gente tem um edital aí da OAB. E, às vezes, você vai mudar para um outro curso, vai ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros professores que vão falar a mesma coisa, mas o seu cérebro vai receber de uma forma diferente, tá? Então, é a primeira dica que eu te dou. Inclusive com relação a materiais. Uma coisa é você ter o seu material, né? Por exemplo, um livro de peças, ok? Mas outra coisa é você ter o seu vademecum. Então, estudar com o vademecum já riscado, já grudado, já feito, é uma grande ilusão, porque você perde a oportunidade de quê? De exercitar, fazer de novo. Olha, gente, eu mesma que trabalho com domínio de vademecum há 1000 anos, se vocês conhecessem o meu arcabouço de vademecums, eu tenho dó de trocar de vademecum, porque sim, meu vademecum tá tudo escrito, marcado, tarará, e cada vez que chega um novo, eu faço todo o exercício novamente. Então pense nisso, porque a gente já entendeu que estudo é luta, estudo é suar. Então, se eu já tenho um material todo marcado, qual é o exercício que eu vou fazer, tá? Pense nisso. Bom, das perguntas de segunda fase que eu recebi, bom, primeiro, quem precisar da minha ajuda para o recurso da segunda fase, eu vou poder ajudar a partir de semana que vem, tá? Então, se você quiser me esperar semana que vem, aleluia, faremos recurso, ok? Eu vou mandar as informações só semana que vem, relacionadas ao recurso, se você precisar da minha ajuda, tá? É muito simples, você me manda login e senha,
e a gente tem os outros trâmites, e aí eu pego esse recurso para a gente dar uma olhada. Eu, Gisele, tenho para mim que eu faço, né? Se você não é um aluno meu, principalmente, que já fez o recurso da FGV comigo, o recurso é do zero, sabe, gente? É fazer do zero. Então, assim, não me importa se você já fez recurso, não quero ver o recurso, não quero corrigir, porque são dois trabalhos. Dá mais trabalho corrigir um recurso do que você fazer o seu recurso, até porque você fica menos viciado. E é isso, tá? Basicamente é isso. Então eu sei que vocês têm toda essa vontade, né, de apresentar os recursos, ver e tal, só que a mim, né, pra mim, Gisele, me atrapalha. Então o que eu te indico? Se a gente for fechar, eu faço o recurso, depois você faz o cara crachar com o que você acha, e é isso. Como eu sempre digo, a gente tem estratégias de fazer recurso, sim, né? Eu peço pro aluno tomar muito cuidado e ele só adicionar coisas que eu não tenha mexido, tá? Mas assim, o recurso é seu, você faz o que você quiser com o seu recurso e é isso. Bom, então vai ficar para semana que vem, tá? Eu tenho questões de cronograma mesmo meu que eu preciso cumprir, e eu tenho, eu vou começar a mexer. Já aconteceu na OAB passada, porque encavala meus prazos aqui. Eu vou começar semana que vem, tá? Se você tem interesse, quiser me mandar mensagem, pode me mandar. A gente já me dá o seu login e senha. E se eu terminar os prazos que eu preciso terminar, eu posso começar a mexer e eu já falo com vocês, tá? Outra pergunta que me fizeram é, professora, como é que eu transformo o meu recurso, né, que eu já fiz para a FGV, contra a OAB federal, né, a ouvidoria. Gente, é muito simples. Procura lá no meu YouTube, recurso para ouvidoria. Você só vai mudar o cabeçalho, é como se fosse um endereçamento, você vai endereçar a ouvidoria. E o recurso, ele tem que estar inteiriço. O que significa? Imagina que você está fazendo o seu recurso numa folha só, tá? Então, tem que identificar muito bem o que é peça, questão 1, questão 2, questão 3, se essa questão é a questão 1A, 1B, 1C, isso tem que estar muito bem claro, tá? Para eles saberem sobre qual questão que você está falando. E muito, muito cuidado, porque você não pode identificar a sua prova. Então, eu já tive alunos, né, que colocaram lá o nome no final, fulano de tal, inscrição tal, não pode, ou fulano de tal, CPF tal, não pode porque é identificação de peça. Então, essa regra continua, tá certo? Outro ponto que me perguntaram, né, eu fiquei surpresa porque eu tive alunos que falaram que nem sabiam que existia esse recurso para ouvidoria, tá? Então, existe o recurso para ouvidoria, sim, tá? Ele existe. Você entra no site da OAB Federal, você vai ver bem na barra de cima, ouvidoria. Quando você começar a mexer na barra de cima, ouvidoria, você vai ver que tem a possibilidade de você recorrer. Ele indica a prova que você está recorrendo, o número da prova, né? E você vai simplesmente completando um monte de informação que eles pedem. Por isso que é importante que o aluno faça, inclusive o e-mail que eles vão entrar em contato com vocês, tá? Então, depois que você envia esse recurso para a ouvidoria de uma forma inteiriça, porque é um campo inteiro, é diferente da FGV, onde é tudo compartimentado, é inteiriço, ok? Então, veja, o que eu tenho de diferente? É isso. Na FGV, ele é compartimentado. Então, quando você recorreu, não sei se foi você que fez, mas espero que sim, né? Porque é importante você, pelo menos, ver o que foi feito. Você tinha um campo para peça e tinha um campo para cada questão. E agora é algo inteiriço, tá? Eu não sei como você recebeu o seu recurso, né? Como outras pessoas fazem. Eu, normalmente, já faço um recurso inteiriço. E a única coisa é modificar esse endereçamento, só para ficar bonitinho. E você vai achar lá no meu YouTube, procura na lupa, recursos para ouvidoria, tá? Basicamente, o que você vai fazer? Qual é o exercício? O exercício é você pegar o seu espelho antigo e o seu espelho novo e subtrair tudo que já foi computado, tá? Se não foi computado nada, você vai usar o mesmo recurso. Mas se teve algum cômputo, né? Se teve alguma pontuação a mais,
você vai subtrair aquele item, tá? Ou então brigar pelo resto do item que a contagem ainda falta, certo, gente? Então o exercício é muito simples. Cara crachá, dois espelhos, eu olho o que eu fiz, o que eu tinha e o que eu tenho agora e subtraio aquilo que já foi computado, ok? Simples assim. Bom, que mais que me perguntaram? Teve gente, assim, não é uma crítica, mas é interessante se falar, né? Teve algumas pessoas falando que estão com dificuldade de contato com as pessoas que foram contratadas para fazer o recurso da OAB, etc, etc. E aí eu vou falar como Gisele, né? É claro que quem faz o recurso para você passar, tá? Eu tenho que falar isso e defender, né? Porque agora, muitas vezes, a gente fica procurando culpados. E fazer recurso para a OAB é como fazer uma ação. Pode dar certo, pode não dar certo. Tem muita chance para dar certo? Por vezes, muita chance, mas às vezes não dá. Porque não somos nós, professores, que corrigimos, a gente, né, aqui. E te fala, não, ó, aquele ponto ali funciona. Não, é corrigido por outra pessoa, tá certo? Então, o recurso, quando eu falo de recurso, né, muitos alunos perguntam assim, ah, Gisele, o recurso, a matéria. O recurso é algo técnico, tá? Eu não preciso dominar todas as matérias para fazer um recurso com êxito para você. Ele é técnico. Ou tá escrito ali, ou não tá, tá? O que eu vi nas provas que eu corrigi, relacionadas à segunda fase FGV, e que me deixou muito assustada, eu vou comentar aqui de novo com vocês, tá? E tenho certeza que influenciou na nota sim. A letra, tá? A letra, essa OAB específica, eu não sei se é por tudo que nós estamos vivendo, né? A gente tá um pouco perturbado. A letra fez toda a diferença, porque, por exemplo, eu que faço recurso, eu pego aqui no meu computador, touch, e aumento a sua letra para entender o que você escreveu. Imagina, eu sou uma professora com mais de 15 anos lecionando, eu entendo qualquer letra, mas eu peguei provas que eu não entendia. Então, imagina um cara, o examinador, que está corrigindo milhões de provas, tu acha mesmo que ele vai ficar lá debruçado, aumentando para entender sua letra? Então pensa, gente, eu sempre falo isso, né? Quando a gente faz uma prova, imagina que você tá levando para alguém uma bandeja cheia de frutas, muitas frutas lindas, maçã, uva, banana. Essas frutas têm que estar lindas. Para quê? Para a pessoa ter vontade, é real, de falar, nossa, que lindo, nossa, quanto custa? Eu pago R$1.000, ou então, nossa, eu quero todas essas frutas. Agora, se eu ofereço uma bandeja com um monte de fruta torta, um monte de fruta amassada, um monte de fruta podre, um monte de fruta suja, poluída, que é a letra ilegível, né? Não vai ter esforço para ser corrigido. Então, por mais revolta que a gente tenha, é isso, gente. O examinador não vai sofrer para corrigir sua prova. Não vai sofrer, tá? Então, é uma coisa a se pensar. E, ó, não existe diferença entre homem e mulher, tá? Porque homens e mulheres, eu vi, assim, problemas com letra. Então, eu não sei se a letra já é assim, ou se na hora do nervoso a letra muda. Eu, por exemplo, quando fazia prova, eu lembro do meu mestrado. Eu fazia prova nessas carteiras duras, sabe? E aí meio que a caneta escorregava e a minha letra não ficava boa como ela normalmente é, que ela não é uma letra maravilhosa, mas ela é uma letra legível. Então você precisa ver isso, porque às vezes o teu problema não é estudo, o teu problema não é matéria, o teu problema não é fazer peça nem responder questões, o teu problema é a tua letra. E como é que a gente resolve letra? Caligrafia. É isso, tá? É caligrafia. Ou eu vou arrumar minha letra cursiva, ou eu vou fazer uma letra de forma legível, porque até letra de forma eu vi ilegível. E é uma pena, gente, é uma pena.
Outro ponto que acontece muito em correção é o seguinte, às vezes, tem determinadas matérias, eu tenho que ser muito sincera com vocês, eu nunca sei quando vai acontecer, mas existe uma praxe. Tem determinadas matérias onde o examinador, ele é mais, como é que eu vou dizer, rígido. Ele realmente quer que você escreva exatamente da maneira que ele escreveu. E aí ele não considera se você escreve a mesma coisa de forma diferente. Então, a dica que eu dou aqui para vocês é que, para os próximos passos, se eventualmente seu recurso não der certo, você se fixar muito em letra de lei. Porque o espelho, ele tá baseado nas palavras que estão na lei. E aí, a chance de você acertar fica muito maior. Agora, quando eu começo a inventar da minha cabeça, de repente, eu não consigo realizar aquele cara crachá que o próprio examinador vai fazer. Com espelho e prova, espelho e prova. Então, tem muitos casos como falam, não, professora, mas eu falei aqui, tal, mas não tá com as palavras-chave do espelho. E aí, acontece sim, muitas vezes, de não ser considerado ponto, tá? Bom, última coisa que eu vou falar, de perguntas, né? Eu vi alunos que contrataram vários recursos. Eu nem cheguei a conversar, mas assim, me falaram, professora, eu contratei o recurso de tal cursinho. Eu não sei se ele juntou os dois, não deu tempo de eu conversar ainda. Eu não sei se ele juntou os dois, se ele fez um combão, ou ele comparou um recurso com outro e adicionou. Mas assim, calma, gente, calma, não precisa contratar milhões de recursos. Eu acho que vocês têm que ter a capacidade de vocês mesmos analisarem, sabe? Vocês conseguem, gente. Não é difícil fazer recurso, tá? Então, se você contratou vários e etc, senta agora a bunda e analisa você. Pode ser que você ache outras coisas, ok? Mas o segredo do recurso, tanto contra a FGV contra a OAB, é o seguinte, gente. Tem que estar na sua prova aquilo que está no gabarito, tá? Eu, particularmente, nunca vi teses mirabolantes passarem em recurso. Porque se tem uma tese diferente, ela já foi falada pelos cursinhos, pelos professores, lá atrás, logo no dia da prova. E naquela primeira semana, a FGV pode mudar o gabarito, tá? Ela pode mudar o gabarito. Mas depois, criar teses, assim, não é uma defesa que eu acredito, tá? Mas como eu disse, né? O recurso é seu, toma posse desse recurso e da sua responsabilidade, né? De ter feito a prova, do teu estudo, de quem você escolheu para fazer seu recurso, enfim. Ok, gente, eu acho que essas foram as perguntas básicas. Então, o que eu te aconselharia pra gente finalizar nossa live? Eu acho, assim, você fica livre, tá? Não tô te mandando embora, não. Mas eu acho que se você já tem um recurso pronto, você deve usar esse recurso pronto. Os recursos não são baratos, né? Pelo que eu andei vendo, né, antes de fazer o meu valor, eles não são baratos, gente. Eles não são baratos. Então, assim, aproveite o seu recurso, ok? Bom, é isso. Eu vou mexer nos recursos. Meu planejamento aqui, a minha organização de trabalho é semana que vem. Se eu conseguir terminar o meu prazo antes, eu aviso para vocês, tá certo? Eu aviso e aí a gente começa nessa batalha para recursos contra a ouvidoria. Última coisa que eu tenho para falar. E que fiquei muito impressionada e vou deixar registrado aqui e vou falar para vocês como dica também, tá, gente? Veja, eu recebi mensagem hoje de um aluno que da OAB passada, que fez recurso para ouvidoria e até hoje não responderam o recurso deles. E o prazo que a gente espera, né, não tem nada escrito, mas os professores esperam é que seja respondido o recurso da prova passada antes do final da próxima prova. Então, esse aluno não teve o recurso respondido ainda. E isso é um absurdo, tá? Porque apesar de não ter prazo, quanto tempo vai demorar? 1 ano? Não, tem que ser antes do próximo exame para que ele possa ter a oportunidade de fazer o próximo exame com tranquilidade, saber se está aprovado ou não. Se não dá merda, né, gente? Porque aí, já pensou uma pessoa aprovada 2 vezes na OAB? Então,
Então eu vou deixar aqui a minha indicação para você que fez recurso, está demorando muito, e eu já vi isso ser muito efetivo. Você vai no site da OAB Federal, pega o telefone e liga para eles. E pergunta, tá? E pergunta, gente, e aí? Quando você faz o recurso da OAB Federal, você ganha um protocolo. E você pode entrar com esse protocolo para ver a movimentação do seu recurso. Mas, de toda forma, quando ele tiver uma resposta, vai ser enviado um e-mail para você. Tá? Então, assim, não precisa ficar que nem um perdigueiro desesperado lá olhando o tempo inteiro, porque eles não respondem rápido, mas eles também não podem responder até perder a oportunidade do aluno fazer a próxima prova. Ele precisa saber. Então, eu dei a dica para esse aluno, e se tiver de repente um outro aluno nessa mesma situação, que você ligue lá na OAB Federal e eles atendem, tá, gente? E eles respondem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um caso de um aluno, que eu me lembro, né? Porque são tantos anos, mas agora recente, que ele interpôs o recurso, já era um senhor, né? Então ele é super agilizado, assim, fica em cima. E ele foi em cima. E em menos de uma semana responderam. E tinha um erro no recurso dele. Por quê? Ele recebeu o recurso. E aí no final do recurso ele botou o nome dele e a inscrição. Então deu identificação de prova. Aí ele teve que pegar e fazer tudo de novo e entrar na fila do recurso da ouvidoria mais uma vez, tá? A pergunta que não quer calar. Gisele, recurso da ouvidoria dá certo? Sim, alguns dão certo. Outros não dão, tá? Tem chance menor do recurso da ouvidoria dar certo com relação ao FGV? Não sei. Alguns dão certo, outros não dão. Mas se a gente já tem o não é mesmo, minha gente? O que custa a gente tentar? De graça. Vamos tentar. Mas temos que ter a consciência que a gente vai interpor esse recurso da ouvidoria e vai esquecer esse recurso lá um tempo, tá? Pra gente não ficar apegado à pedra, tá? A gente precisa prosseguir, você precisa passar, você tem que pegar sua carteira da OAB e merece. Então, para finalizar, pessoal, ontem eu falei com algumas pessoas, consegui falar, e eu sei a tristeza que é quando a gente não tem o êxito, né? Quando a resposta tá ali e o êxito não vem, né? E eles não justificam. É uma sensação de injustiça muito grande, né? É uma revolta, muita tristeza. Mas o meu conselho eu até fui, às vezes, posso ter sido um pouco grosseira com algumas pessoas, mas assim, não adianta reclamar, entende? Não adianta reclamar, esse é o jogo. Então vamos ver o que a gente vai fazer para mudar a situação? Então você pode fazer um monte de coisa para mudar a situação, mas a primeira coisa que vai mudar a situação é pensar em você. Primeiro você vai fazer a sua defesa. Aí depois você pode se juntar com outros alunos, fazer movimentos, seja o que for, o que você quiser, tá? Mas o meu recado é assim, cuidado para não se apegar à pedra. Tem vários movimentos sérios, movimentos que foram muito além, com provas passadas, e que foram, cada vez que eles ganhavam alguma coisa, depois vinha a perda. E por mais injusto que seja, essa é a vida. Quem disse que a vida é justa, não é mesmo? Eu não quero que você se conforme, não é isso que eu tô falando. Mas eu quero que você use essa energia pra você. É o seu nome que tá lá na carteira da OAB, a sua foto, a sua assinatura. Então, muito cuidado com isso. Tá bom, gente? Bom, eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar sobre o recurso da OAB. Né? Eu acho que sim. Então, eu recebi muitas mensagens, eu já botei um post e eu vou... semana que vem, o meu planejamento aqui é que a partir de semana que vem eu comece a entrar em contato com vocês, a gente começa a ver tudo isso. É muito simples, com login e senha, tá? Aí eu acesso aqui tua prova, as dois espelhos e faz análise. Tá bom, gente? Bom, eu vou terminar por aqui. Pode deixar recado, mensagem aí no direct, tá? Que assim que eu puder, eu vou estar respondendo. Às vezes eu respondo individualmente, às vezes eu respondo via vídeo, tá? Então, gente, o que a gente tem para aprender com tudo isso, né? Que a gente tem sangue bom. E a gente não vai desistir, a gente vai persistir.
sabe? Tem fases da vida da gente que a gente tem certeza que a gente não serve para aquilo. Ou então alguém muito próximo fala pra gente, tá vendo? Olha, eu vou contar bem rapidamente. Meu sonho era ser professora desde que eu era criança, né? E aí, na faculdade, eu era uma aluna de destaque. Eu não era uma aluna nota 10, mas eu era uma aluna de destaque, porque eu assumi um escritório da minha mãe no 2º ano da faculdade. Quer dizer, eu tava ferrada, né? Era um escritório pequeno, e aí eu assumi esse escritório, e por isso que nasceu o domínio do Vademecum, porque os clientes ligavam e eu precisava falar algo para eles, né? Responder algumas coisas que eu nem tinha tido na faculdade. Mas meu sonho sempre foi ser professora. E lá para os meus 30 anos, depois de advogar muito, eu resolvi realizar esse sonho. E na faculdade, os meus professores sabiam que eu servia para dar aula. Eu sempre estava dando aula na lousa. Só que ninguém foi capaz de olhar e falar, Gi, vem fazer uma monitoria. Eu nem sabia o que era monitoria. Ou Gi, vem comigo me ajudar. Não, eu não sabia. E eu trabalhava muito, né? Era muito pesado. Foi uma fase muito pesada de muito aprendizado. Mas foi pesado, porque no meu tempo, gente, não tinha Google pra você colocar, nossa, o que é responsabilidade civil? O que é plano Collor? Não tinha. Simplesmente era na raça mesmo, na cara e na coragem. Então, eu lembro que eu perguntei pra alguém como é que eu ia fazer. E aí me falaram que o caminho era o mestrado, né? E aí eu não sabia por onde começar. Na época, eu não tinha feito pós-graduação, me falaram que era mestrado. Também não era estimulada pela minha família a estudar mais. E fui eu, e me falaram que eu não ia conseguir. Daí eu fui lá na PUC, né, e falei, cara, que matéria que eu acho que tem menos gente. Essa foi minha estratégia, né? Eu comecei a ver e todo mundo falando que não ia dar certo, enfim. E fui para difusos e coletivos, era muito novo na época. E consegui ser aluna ouvinte. Só que eu não era ninguém, né? Eu não era ninguém, eu não era nada nem ninguém, eu era só uma advogada. E ainda nova, né? Porque pra gente se destacar na advocacia demora um tempo. Minha família não era de advogados, minha mãe se formou com 45 anos, ela fez a carreira dela, foi muito legal, mas assim, ela não era vamos dizer assim, um destaque. E eu tava ferrada, né? Daí eu via a galera com QI que existe, tem que aproveitar, como eu sempre falo. Saía da graduação, já entrava no mestrado. Aí eu via juízes promotores que nunca tinham pisado lá na PUC, chegavam e entravam. Advogado, na época, só tinha um na minha classe e eram 8 pessoas, né? Bom, e eu fui aluna ouvinte anos. Eu fui monitora anos e eu via essa injustiça absurda. E fazendo prova. E era, na época, uma prova por ano, eu acho. Era diferente. Então não tinha porquê eu não estar ali. Mas assim, a minha história de vida talvez não se encaixava naquele momento para as pessoas que tinham que decidir a minha vida, como é o nosso caso. E aí um dia eu ouvi da minha mãe que Deus escreve certo por linhas tortas e que, como eu não passava, era óbvio que não era para eu ser professora. Ela disse, né? Bom, a minha mãe odeia que eu seja professora, né? Então, até hoje ela não se conforma. Mas, enfim. E aí, gente, eu tive que entrar dentro de mim e ver o que me fazia feliz, né? Advogar é maravilhoso, mas é luta, é muita briga, sabe? E eu queria uma advocacia mais leve, tanto que hoje eu equilibro as duas, né? Porque dar aula, pra mim, era muito maravilhoso. Era, assim, doar amor, receber amor e contribuir com o mundo, poder mudar o mundo. E sabe o que eu fiz, gente? Eu não desisti. Eu fui persistindo. E água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E aí entrei e fiz o meu mestrado e depois já engatei o doutorado junto. Fiquei louca, foi muito complicada, né? Porque já tinha o treinador, enfim, tinha os cursinhos preparatórios. Mas eu tava fazendo o que eu gostava e eu convido você a lutar. Tá bom, gente? A lutar. A gente vai passar por percalços, muitos de vocês não estão com a cabeça boa, né? Procura um médico, procura terapia, vai fazer exame de sangue, vê se é de vitamina. Às vezes a gente vai ter umas épocas que a gente tá mais gordinho, porque a gente tá, né, canalizando as coisas, como aconteceu comigo. Às vezes aí a gente tá mais magrinho, ou a gente faz muito exercício, ou não faz nenhum. São fases da vida. A vida tem fases e essas fases são legais pra gente aprender, né?
pra gente tirar alguma coisa, porque se eu ficar só triste, magoado, que a OAB não me passou, e ficar transformando a OAB e dando mais força à OAB que ela não tem, cada vez mais ela vai influenciar na sua vida, né? É igual na nossa vida, pessoas, coisas e situações. Quanto mais eu foco em ficar ali, né, com raiva, com ódio, remoendo, mais força eu dou pra coisas que tem que passar. Simplesmente tem que passar e pronto, entendeu? E eu não tenho que me importar. Você tem que se importar com você, tá? E nada mais. Então, gente, eu termino esse ao vivo por aqui. Eu já vou botar ele no YouTube. O Instagram tá cortando alguns ao vivos meus. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas quem tá ao vivo aqui, eu agradeço demais. Todo mundo que tá aqui, né? A Josi, o Ale, o Luiz. O Luiz de Itapira, que legal, Luiz. Espero que você esteja bem, Luiz. E é isso, gente. Então, recurso para ouvidoria agora, tá? Recurso para ouvidoria. Pense nisso. Eu vou poder falar com vocês, assim, pelo meu cronograma, a partir de semana que vem, tá bom? Mas se eu conseguir antes, eu venho avisar. Então, nada melhor do que você fazer o seu bunda na cadeira. Até para você fazer seu recurso, até para você analisar a sua prova, até para você ter um olhar claro do que você fez e o que você poderia ter feito melhor. Tá? Um beijo, gente. Bom dia. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lana Lenzi do Treinador OAB e eu vim fazer essa live com vocês hoje pra gente falar sobre os recursos da ouvidoria, porque eu tô com muitas mensagens relacionadas ao recurso da ouvidoria, muita gente pedindo ajuda e com questionamentos. Então eu vim dar uma conversada com vocês sobre isso, porque eu achei importante, sabe? E aí eu posso responder a dúvida de todo mundo. Bom, a questão que a gente tem é que a gente teve o resultado da nossa segunda fase de um recurso que a gente interpôs contra a FGV, né? Foi a FGV que analisou. E existe a possibilidade do recurso contra a ouvidoria. Esse recurso, ele não tem prazo, né? A princípio ele não tem prazo, mas é bom que a gente faça logo nessas primeiras semanas, né? Primeira, segunda semana no máximo, para que a gente coloque esse recurso e a gente possa principalmente saber o que a gente vai fazer depois, né? Saber o que a gente vai fazer depois da nossa vida e conversando com alguns alunos, sabe, gente? Às vezes chega um ponto que a gente precisa dar uma descansada, tá? E pra gente desanuviar, pra gente carregar as baterias, pra gente poder com mais clareza saber o que fazer, né? Porque às vezes a gente tá numa luta há muito tempo e a gente tá sempre cansado. E principalmente, no meu ponto de vista, já vou deixar registrado aqui pra vocês, é a possibilidade de você mudar de matéria, tá? Mudar de matéria, se você vai fazer a repescagem. Então eu vou falar sobre isso bem rapidamente, porque logo mais, se não hoje, vai sair o edital da repescagem e você precisa pensar sobre isso. O que acontece é que às vezes a gente fica apegado a algo que não tá dando certo. Então, se você já fez uma prova de uma determinada matéria, já fez a repescagem dessa determinada matéria, talvez esteja na hora de você pensar nisso, tá, gente? Vou deixar esse recado aqui, porque às vezes a gente fica muito apegado e a gente, não, eu quero fazer tal coisa e eu já comprei todo o material e eu já tenho o curso. E o nosso cérebro, quando a gente fica apegado assim, ele perde a oportunidade de aprender, né? Ele muitas vezes vê aquela aula que você já viu com aquela mesma pessoa e ele fala, nossa, isso eu já sei. E aí ele não absorve como ele absorveria. Então, para quem vai para repescagem, eu queria que você refletisse sobre isso, sobre mudança de matéria, tá?
Ou, se você não quer ser tão radical, mudança de estudo, né? Então, eu sempre falo e repito, todo professor tem que passar por um mesmo caminho, né? A gente tem um edital aí da OAB. E, às vezes, você vai mudar para um outro curso, vai ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros professores que vão falar a mesma coisa, mas o seu cérebro vai receber de uma forma diferente, tá? Então, é a primeira dica que eu te dou. Inclusive com relação a materiais. Uma coisa é você ter o seu material, né? Por exemplo, um livro de peças, ok? Mas outra coisa é você ter o seu vademecum. Então, estudar com o vademecum já riscado, já grudado, já feito, é uma grande ilusão, porque você perde a oportunidade de quê? De exercitar, fazer de novo. Olha, gente, eu mesma que trabalho com domínio de vademecum há 1000 anos, se vocês conhecessem o meu arcabouço de vademecums, eu tenho dó de trocar de vademecum, porque sim, meu vademecum tá tudo escrito, marcado, tarará, tarará, e cada vez que chega um novo, eu faço todo o exercício novamente. Então pense nisso, porque a gente já entendeu que estudo é luta, estudo é suar. Então, se eu já tenho um material todo marcado, qual é o exercício que eu vou fazer, tá? Pense nisso. Bom, das perguntas de segunda fase que eu recebi, bom, primeiro, quem precisar da minha ajuda para o recurso da segunda fase, eu vou poder ajudar a partir de semana que vem, tá? Então, se você quiser me esperar semana que vem, aleluia, faremos recurso, ok? Eu vou mandar as informações só semana que vem, relacionadas ao recurso, se você precisar da minha ajuda, tá? É muito simples, você me manda login e senha, e a gente tem os outros trâmites, e aí eu pego esse recurso pra gente dar uma olhada. Eu, Gisele, tenho pra mim que eu faço, né? Se você não é um aluno meu, principalmente, que já fez o recurso da FGV comigo, o recurso é do zero, sabe, gente? É fazer do zero. Então, assim, não me importa se você já fez recurso, não quero ver o recurso, não quero corrigir, porque são dois trabalhos. Dá mais trabalho corrigir um recurso do que você fazer o seu recurso, até porque você fica menos viciado. E é isso, tá? Basicamente é isso. Então eu sei que vocês têm toda essa vontade, né, de apresentar os recursos, ver e tal, só que a mim, né, pra mim, Gisele, me atrapalha. Então o que eu te indico? Se a gente for fechar, eu faço o recurso, depois você faz o cara crachar com o que você acha, e é isso. Como eu sempre digo, a gente tem estratégias de fazer recurso, sim, né? Eu peço pro aluno tomar muito cuidado e ele só adicionar coisas que eu não tenha mexido, tá? Mas assim, o recurso é seu, você faz o que você quiser com o seu recurso e é isso. Bom, então vai ficar para semana que vem, tá? Eu tenho questões de cronograma mesmo meu que eu preciso cumprir e eu tenho, eu vou começar a mexer. Já aconteceu na OAB passada, porque encavala meus prazos aqui. Eu vou começar a semana que vem, tá? Se você tem interesse, quiser me mandar mensagem, pode me mandar. A gente já me dá o seu login e senha. E se eu terminar os prazos que eu preciso terminar, eu posso começar a mexer e eu já falo com vocês, tá? Outra pergunta que me fizeram é, professora, como é que eu transformo o meu recurso, né, que eu já fiz para a FGV, contra a OAB federal, né, a ouvidoria. Gente, é muito simples. Procura lá no meu YouTube, recurso para ouvidoria. Você só vai mudar o cabeçalho, é como se fosse um endereçamento, você vai endereçar a ouvidoria. E o recurso, ele tem que estar inteiriço. O que significa? Imagina que você está fazendo o seu recurso numa folha só, tá? Então, tem que identificar muito bem o que é peça, questão 1, questão 2, questão 3, se essa questão é a questão 1A, 1B, 1C, isso tem que estar muito bem claro, tá? Para eles saberem sobre qual questão que você está falando. E muito, muito cuidado, porque você não pode identificar a sua prova. Então, eu já tive alunos, né, que colocaram lá o nome no final, fulano de tal, inscrição tal. Não pode. Ou fulano de tal, CPF tal. Não pode porque é identificação de peça. Então, essa regra continua, tá certo?
Outro ponto que me perguntaram, né? Eu fiquei surpresa porque eu tive alunos que falaram que nem sabiam que existia esse recurso para ouvidoria, tá? Então existe o recurso para ouvidoria, sim, tá? Ele existe. Você entra no site da OAB Federal, você vai ver bem na barra de cima ouvidoria. Quando você começar a mexer na barra de cima, ouvidoria, você vai ver que tem a possibilidade de você recorrer. Ele indica a prova que você está recorrendo, o número da prova, né? E você vai simplesmente completando um monte de informação que eles pedem. Por isso que é importante que o aluno faça, inclusive o e-mail que eles vão entrar em contato com vocês, tá? Então, depois que você envia esse recurso para ouvidoria de uma forma inteiriça, porque é um campo inteiro, é diferente da FGV